Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar do livro A Criação de Suspense, de Patricia Highsmith. Este livro é da editora Relógio d'Água, encontra-se muito facilmente em livrarias online. Patricia Highsmith foi uma escritora americana. Ela nasceu em 1921, morreu em 1995 com 74 anos. Escreveu vários tipos de livros, romances, dramas, mas é conhecida sobretudo pelos romances policiais. Dentre os livros mais conhecidos encontra-se o talentoso Mr. Ripley, que é depois uma personagem que atravessa outros livros, que ela escreveu também, e Strangers on a Train, que para português traduziu para Os Desconhecidos. O Desconhecido do Norte Expresso, que foi adaptado para filme, penso que a primeira vez pelo Alfred Hitchcock em 1951. Portanto, eu acho que não há nenhuma adaptação anterior a ele, ou a essa, feita pelo Hitchcock, mas há mais adaptações depois mais tarde e é um tipo de trama que é usada também mais tarde em filmes ou séries. Portanto, a ideia base, e aqui não é nenhum spoiler, é dois desconhecidos que se encontram num comboio, cada um quer matar uma pessoa e eles trocam os crimes. Portanto, um mata lá a pessoa que o outro quer matar e vice-versa. Como eles não se conhecem, como não têm nenhuma relação, apenas esse encontro no comboio, em princípio será impossível apanhá-los. Então, a ideia para pedir este livro, eu pedi este livro para os meus anos este ano, portanto estava na minha wishlist, é porque eu acalento a ideia de escrever um policial. Eu acho que o policial é um género muito maltratado. Ainda ontem fui a uma masterclass do Ruizinho, que gostei muito. Ele esteve cá em Viseu, em que ele lá no meio, a propósito de outra coisa qualquer, deixa o comentário, não é? Que o policial é um género chunga e fácil e eu não concordo nada. Eu acho que é como todos os géneros, tu tens bons romances históricos e tens péssimos romances históricos e ótimos de ficção científica e péssimos de ficção científica. E nos policiais, para mim, passa-se o mesmo. Sim, tens uns que são um bocado para passar o tempo, e depois tens outros que não, que são muito mais profundos, que mostram muito mais a psicologia das personagens, aquilo que as move, as complexidades daquilo que sentem, o que pode levar uma pessoa a matar. Pronto, isso são assuntos que para mim são interessantes. A forma como eles são escritos depois depende muito de quem os escreve. Então detesto essas generalizações, acho muito injusto. Então já me perdi aqui um bocadinho, mas tinha que deixar esta nota porque realmente não entendo, mas é uma coisa que realmente há muita sobranceria por parte até mesmo de críticos de literatura em relação aos policiais. É um género menor. É assim, é difícil. Então eu acalento esta ideia de escrever um policial. Pronto, eu acho que dificilmente acontecerá. Eu acho que realmente para escrever uma coisa como deve ser, tu tens que te dedicar durante muito tempo e experimentar e errar e fazer disparates e depois talvez começar a escrever alguma coisa de jeito, mas como qualquer tipo de arte ou qualquer tipo de área, tem que haver algum tempo para maturar. E eu já tenho 36 anos, ainda não escrevi nenhum, já comecei assim alguns, mas deixo sempre a meio, não, a menos que meio. Então ainda não consegui, mas tenho sempre muita curiosidade. E então este livro era pequenino, era baratinho. A Patricia Highsmith, basicamente, durante todo o livro, diz que assim, a mensagem que passa é que cada um tem a sua maneira de fazer. Pronto. Ela aqui fala da maneira dela de fazer, que mesmo em si, por vezes é contraditória, por vezes, dependendo da trama, ela tem formas diferentes de agir. Portanto, se vamos à espera de encontrar aqui um conjunto de regras que, se tu seguir, chegas lá, é para esquecer. Eu acho que é interessante em termos da metodologia dela. Ela aborda alguns casos específicos, alguns livros que ela escreveu, como é que ela resolveu este problema, como é que ela chegou à outra solução. Mesmo assim nunca vai tanto ao pormenor, mas dá-nos alguns exemplos e nesse aspecto eu acho muito interessante como leitora de policiais. Se eu fosse uma escritora de policiais, pronto, eu tenho é uma espécie de desejo, sonho nem tanto, mas não sou uma escritora profissional, não é? Eu acho que se eu fosse isto seria pouco, muito honestamente. Mas ela não engana ninguém, porque ela logo no prefácio diz assim: muitos escritores principiantes pensam que os escritores consagrados têm uma fórmula para o sucesso. Acima de tudo, este livro recusa essa ideia. Portanto, ela começa logo a dizer que não existe uma fórmula. E depois diz aqui outra coisa, que é a criação do suspense. Portanto, este livro começa do zero e é dirigido a escritores novos e principiantes. Um principiante de idade madura é novo como escritor. Portanto, ela aqui
Até, por acaso, até referiu isto, e diz também que trata tanto dos sucessos como dos fracassos. Pronto, então, o primeiro ponto eu perco-me imenso. Salto de uma coisinha para a outra. Ela começa por dizer que um novo escritor pode não ser uma pessoa nova, não é? Pode ser uma pessoa que já em idade madura decide começar a escrever, portanto isso já me deixou assim, com esperança. E a outra coisa é que fala tanto dos sucessos como dos fracassos, portanto ela não começou logo a ter sucesso. Foi rejeitada muitas vezes, teve vários livros já como escritora consagrada que também foram rejeitados por algumas editoras. Ela falou aqui de um caso específico, eu agora não me estou a lembrar de qual, que foi recusado por imensas editoras e de repente uma editora pegou nele, publicou, foi adaptado para filme, enfim. Portanto, isto foi uma escritora que teve sucesso, para todos os efeitos, mas que não teve sempre sucesso, pronto. E ela também fala aqui de um fator que é a sorte. A sorte de encontrar as pessoas certas no momento certo, de alguém investir em ti e acreditar no teu trabalho. Portanto, esse fator não se deve estar à espera que isso aconteça, obviamente. Deve-se fazer, tentar forçar que isso aconteça, tentar conhecer as pessoas certas, tentar manter essas relações, tentar se calhar agradar um bocado ao mercado, se tem que se viver disso. Essa parte é a mais ingrata, diria eu, não sei. Mas a verdade é que tu podes tentar fazer isso a vida inteira e não encontrares ninguém. Pronto, isso é um bocadinho deprimente, mas eu acho que pode acontecer, quer dizer. Antes de passar mais à frente no livro, porque eu não quero acabar com uma nota negativa, mas eu tenho que dizer, houve uma coisa que me irritou imenso neste livro, que é a quantidade de gralhas. É impressionante. Eu acho que em média dá 2 ou 3 gralhas por página. É mesmo impressionante. Eu acho que nunca li um livro com tantas gralhas. E interrompe a leitura, é um bocado irritante. E eu falo aqui de coisas que às vezes podem ser erros ortográficos, erros gramaticais, mas a maioria eu penso que ou o livro não teve revisão nenhuma, eu não faço ideia, mas mesmo nesta logo na primeira página, naquela frase que eu li que começa do zero e é dirigida a escritores novos e principiantes, eles nem escreveram principiantes, escreveram prinipiantes. E há erros deste estilo, faltam palavras, faltam letras, ou uma letra é trocada por outra letra, uma palavra que acaba em capa, em português, que é assim um bocado... Depois é uma coisa que é muito difícil para mim abstrair-me, porque estás compenetrada na leitura e depois há aqueles solavancos, não é? De, o que é isto? O que é isto? Eu ainda pensei em assinalar, mas não me apeteceu perder tempo com isso. Mas pronto, se comprarem esta edição vão apanhar isso. Esta é qual? Não diz aqui. Eu acho que provavelmente eu devia mandar uma mensagem ou um e-mail para a Relógio d'Água só para chamar a atenção disso, não sei. Se calhar é um livro que não se vende muito, então não vale a pena reeditar, não faço ideia. Então, apesar dela não ter aqui uma fórmula para o sucesso, ela dá algumas sugestões de como começar, em surgindo problemas, obstáculos durante a redação do texto, como solucionar, portanto, tem conselhos de ordem prática. Como ela usa como exemplos algumas das tramas dos seus livros, acontece por vezes contar o fim de determinada história. Portanto, ela fala aqui de livros que eu não li e de que já sei o fim. Eu acho que, entretanto, vou-me esquecer, mas tem spoilers, pronto, é isso que eu quero dizer. Ela fala depois também, ou escreve depois também, sobre casos concretos que lhe aconteceram, de quando ela escrevia para revistas ou escrevia para televisão, porque isso chegou a acontecer, adaptar alguns textos para esses formatos. Fala do que é mais lucrativo e do que funcionou para ela na altura. Pronto, ela morreu em 95, agora se calhar o mercado é um bocado diferente e ela era americana, portanto será um bocado diferente também do mercado português, mas a verdade é que dá ali assim alguns conselhos e algumas sugestões de como dirigir a carreira. Houve uma coisa que eu achei piada neste livro, que é o tom dela. Parece que... Eu não sei em que ano é que ela escreveu este livro. Confesso que não... Pesquisei um bocadinho, não encontrei e desisti também, logo, muito rapidamente. Mas a forma como escreve, às vezes parece estar assim um bocadinho mal disposta, ou... Eu vou dar um exemplo. Se tem de haver uma identificação com o leitor, termo que já me cansa bastante. Portanto, ela de vez em quando tem assim estes apontamentos, não sei o quê, como se estivesse um bocadinho mal disposta, um bocadinho irritada. Então forneça ao leitor um personagem menor, ou 2, de preferência um que não seja assassinado pelo herói psicopata, com quem ele se possa identificar. Isso é uma coisa que eu acho que ela faz que eu acho engraçado. Também, ela agora falou aqui do herói psicopata. Ela às vezes trata as suas personagens, que são assassinos, a personagem principal, vamos lá, como herói.
Portanto, ela fala sobre isso aqui no livro, uma forma de nós nos identificarmos e até simpatizarmos de certa forma com o herói que é o assassino. Pronto, isso eu acho interessante. Outra ideia com que eu fiquei é que ela aqui fala dos métodos dela, mas eu nem sempre, lendo o livro, achei que esses métodos funcionariam comigo. Pronto. É óbvio que ela foi uma escritora de muito sucesso, ela escreveu muitos livros de suspense e thrillers criminais, psicológicos, não sei o quê. Portanto, ela teve sucesso, aquilo funcionou para ela. Mas eu não acho que seja algo que funcione para toda a gente desta forma tão específica. De qualquer maneira, dá algumas ideias. Portanto, uma pessoa pode experimentar, pode a partir daí descobrir outra forma de fazer que funcione para si. Portanto, nesse aspecto este livro até acaba por ser útil. Ela fala aqui de uma coisa muito chique, aparentemente que existia nos Estados Unidos, ou se calhar ainda existe, não faço ideia, que é um escritor precisa de espaço para criar, precisa de se concentrar, então paga uma estadia num sítio qualquer, tem um quarto para si, diz assim: a estadia em Yaddo não custa dinheiro, mas para ser admitido um escritor tem de apresentar um primeiro capítulo, alguns contos publicados ou não e 3 recomendações. Ao escritor é apenas fornecido um quarto só para ele e a garantia de que haverá silêncio absoluto entre as 9 e as 16 horas. Mas um escritor não precisa de mais nada, exceto um lápis ou uma máquina de escrever e algum papel. E comida, claro, que é também grátis. Ok, pronto, então isto parece que é uma coisa gratuita, apesar de ter aqui algumas condições, talvez complicadas. Isto para mim não dava, por exemplo. Este ambiente silencioso, sem nada de nada e num sítio estranho. Epá, não sei. Acho que para mim não funcionava. Ela depois também faz aqui algumas sugestões de como lidar com os editores. Ela aqui diz que se deve ouvir o editor, portanto não entrar em guerra aberta. Diz outra coisa que eu... Epá, lá está, mais uma vez. Se a própria, quer dizer, ela que escrevia livros policiais, chamava aos outros livros, porque ela não escrevia só policiais, ela escreveu alguns romances, ela escreveu, por exemplo, aquele Carol, que deu origem ao filme, que é com a Cate Blanchett e com a Rooney Mara, acho que é assim que ela se chama. Foi escrito pela Patricia Highsmith e é um romance, é um drama, pronto. E ela chama esse tipo de livros novela séria, estou a ler aqui. Que é novela séria versus uma novela de suspense. Então, não é séria, a de suspense. Assim é difícil. O livro está dividido em vários capítulos. Ao prefácio, pronto, o germe de uma ideia, que eu achei uma expressão engraçada, o germe de uma ideia. Enfim, como é que a ideia começa? Principalmente usar as experiências, segundo capítulo. O terceiro, o conto do suspense. Quarto, desenvolvimento. Quinto, planeamento. Sexto, o primeiro esboço. Sétimo, os escolhos, que é os obstáculos que podem surgir. Oitavo, o segundo rascunho. Nono, as revisões, que claramente este livro não teve. Décimo, o caso da história de uma novela, A Cela de Vidro. Portanto, ela aqui analisa uma história dela, escrita por ela. E 11º, algumas notas sobre suspense em geral. Portanto, o livro está bem dividido, está muito organizadinho. Eu acho, lá está, que ela não nos dá uma fórmula, mas dá vários casos práticos e uma pessoa retira sempre qualquer coisa disso, obviamente. Eu ainda sublinhei aqui bastante, tirei algumas ideias, mas é muito disperso, portanto, ela até se contradiz num ou noutro sítio. Ela aqui num capítulo fala de como o escritor se pode surpreender a si mesmo, deixando assim a história correr, sem estar sempre em cima, a tentar controlar todos os passos dos personagens e ter tudo muito organizado, deixar algum espaço para surgir algumas ideias, para a personagem, enfim, através de si mesmo, passar cá para fora alguma coisa e assim surpreender-se. Isto é assim um conceito um pouco abstrato, um bocadinho complicado de explicar, mas acho que dá para perceber, não é? Aquela coisa da inspiração, da musa. Mas depois, por outro lado, mais à frente, noutro capítulo, já fala de como tu deves ter tudo muito organizado, deves ter a trama muito bem definida, deves deitar-te a pensar na trama, acordar a pensar na trama. Portanto, ela no próprio livro contradiz-se. E então, nesse aspecto, às vezes é um bocadinho confuso. Mas lá está, é tirar aquilo que nos poderá servir a nós. Ela fala de como criar o primeiro livro de apontamentos, como apontar. Pronto, eu acho que aí até vai demasiado ao pormenor, porque depois cada um tem o seu sistema, mas, mais uma vez, lá está.
isso dela dizer como é que ela faz pode servir de ponto de partida para nós. Não é que nós tenhamos de fazer exatamente como ela faz, mas podemos usar isso como uma ideia para a partir daí construir algo novo que nos sirva a nós e que faça sentido para nós. Pronto. Então, no geral, eu recomendo o livro. Acho que para quem tem interesse em escrever policiais não é uma leitura obrigatória, mas acho que lê-se bem, não se lê muito bem por causa das gralhas, mas lê-se suficientemente bem para tirar alguma coisa se uma pessoa começar a ignorar isso e pronto, e passar à frente. Este livro foi-me oferecido, eu sei que a minha mãe mandou vir pela Relógio d'Água, pelo site da editora Relógio d'Água, mas está à venda também através da WOC e eu penso que dá para mandar vir também pela FNAC. Espero que tenham gostado deste review, desta apreciação do livro e até à próxima. Tchau, tchau!